da Flipo. Sequência a nossa programação agora, né, da Flip 2021, vamos convidar o escritor Leonardo Almeida Filho e a professora Yaranda Barbosa e o jornalista Daniel Medeiros, e em mesa coordenada pela presidente da UBE Rio de Janeiro, Euridice Espanhol, discutirão literatura, modernidade e novos tempos. Né? Bem-vindos aos quatro, a Eurídice, a Leonardo, a Daniel e a Yaranda. Yaranda, eu quero parabenizar a Yaranda, que ganhou um prêmio ontem do Canal Arte Agora. Parabéns, Yaranda. Peço desculpas a vocês por esse ligeiro atraso, mas vamos fazer uma belíssima mesa. Vocês estão nas melhores mãos possíveis. Eurídice Espanhol, a nossa presidente da UBE Rio de Janeiro. Você está, então, com escritores, professores, jornalistas, enfim. Vai ser a melhor mesa do mundo, vai ser essa. Então, um beijo para vocês. Estão em boas mãos. Até logo. Yaranda e Daniel, mais uma vez. Eu vou ler rapidamente, então, vou recomeçar, fazer uma apresentação rápida de cada um de vocês. Leonardo de Almeida Filho é de Campina Grande, professor universitário, escritor, ensaísta, reside em Brasília, mestre em literatura pela Universidade de Brasília, publicou em 2008 Graciliano Ramos e o Mundo Interior, O Desvão Imenso do Espírito, o livro de Lohane, em 98, Logomaquia, em um Manefasto híbrido, da editora Híbrido, 2008, Nebulosa Fauna e Outras Histórias Perversas, Bebelical, Poemas, da editora Patuá, em 2018, Nessa Boca que Te Beija, um romance também pela Patuá, em 19, e O Grande Mar Oceano, outro romance, pela editora Gato Bravo, Portugal, 2019. Yaranda Barbosa, doutora em Teoria da Literatura pela Universidade Federal de Pernambuco, mestre em Teoria da Literatura também pela Universidade Federal de Pernambuco, graduada em Letras Português e Espanhol pela mesma instituição, atua principalmente nos temas língua, literatura e culturas de língua espanhola e portuguesa, e literatura fantástica. Possui doutorado sanduíche na Pontífice Universidade Católica del Peru, pesquisadora no projeto Narrativas Hispano-Americanas do século XX, sob coordenação da professora doutora Amanda Brandão Araújo Moreno. Daniel Medeiros é formado em jornalismo pela Universidade Federal de Pernambuco e trabalha desde 2013 como repórter na Folha de Pernambuco, onde escreve sobre temas relacionados às artes, cultura e entretenimento. Então, mais ou menos apresentado, eu peço desculpas se esqueci ou se deixei de falar alguma coisa, e nós estamos aqui para debater exatamente esse título maravilhoso, Literatura, Modernidade e Novos Tempos. Então, eu vou deixar vocês três, no primeiro momento, livres, leves e soltos. Podemos começar pela ordem que está aqui no flyer, né? Primeiro Leonardo e Yaranda, depois Daniel, podem fazer uma abordagem inicial sobre o assunto, como desejarem, e nós vamos, então, acompanhando a fala de vocês e agradecendo muito a oportunidade de estar aqui na Flipo. Viu? Então, podemos começar assim? O que vocês acham? Vamos começar. Então, em primeiro lugar, boa noite, Yaranda, Daniel, Eurídice, Alexandre Santos, obrigado ao pessoal da UB pelo convite, participar do festival. Bom, o nosso tema, a gente vai falar de uma certa famosa semana que aconteceu há quase 100 anos atrás, né? Só que a gente vai muito mais do que isso, porque, na verdade, a gente vai perceber que o que se chamou modernismo, o que se convencionou chamar modernismo, foi um movimento datado, né, de jovens intelectuais, a maioria deles paulistas, que, em fevereiro de 1922, trouxeram à luz suas pesquisas estéticas daquele início de século. Eram jovens antenados com o que rolava na Europa, e na Europa as vanguardas, né, no século XX, estavam a pleno vapor. Apollinaire e seu espírito novo, Marinetti e o seu futurismo,
além dos ismos da pintura, que já vinham desde a final do século anterior, do impressionismo, depois do dadaísmo, enfim. Esses jovens, eles eram frutos do seu tempo, ou seja, na verdade, eram uma elite, diga-se logo de passagem, que tinha acesso a essas informações, a esse caldo cultural orgânico que rolava no Brasil daquele início dos anos 20, né? Porque o modernismo, na verdade, ele não começa em 1922, né? Um belo dia, ele fala, somos modernos. Não, não é por aí. Ou seja, a coisa já vinha acontecendo há algum tempo, né? Desde de algum tempo antes já haviam textos, inclusive do próprio Graça Aranha, o tiozão do modernismo, né? Que era uma pessoa muito ligada. Inclusive, a palestra do Graça Aranha, a palestra que ele faz na Semana de Arte Moderna, era arte, acho que, se não me engano, é arte e emoção estética na arte moderna, uma coisa assim. A Aranda talvez possa dizer melhor isso. Era emoção estética na arte moderna. Na verdade, o que isso quer dizer? O que eu queria dizer é o seguinte, que era o espírito novo, como Apollinaire dizia. Cada época tem seu modernismo, né? Claro que quando a gente fala modernismo, a gente está falando de um modernismo que virou um ismo a mais. É aquele modernismo que em 1922 caracterizou-se. Aí a gente vai para a teoria, a primeira fase, a fase heróica, aquela fase revolucionária, iconoclasta, que inclusive para mim ela causou muito mal a grandes escritores que foram simplesmente cortados, numa espécie de esquecimento velado. Gente como o próprio Lima Barreto, que, por coincidência, morre em 1922. Né? O Lima Barreto ele pagou um preço muito caro. Augusto dos Anjos. Né? Claro que assim, a academia resolveu chamar, não, isso é pré-modernismo. Mas se a gente considerar que essas pessoas estavam antenadas com as coisas que estavam acontecendo no seu tempo, e Lima Barreto, eu estou citando Lima Barreto e Augusto dos Anjos, né? Mas haviam outros, a gente sabe que essas pessoas já estavam fazendo uma espécie de moderna arte, né? Ou seja, uma arte contemporânea do seu tempo. Essa ideia de que há vários modernismos, eu não quero simplesmente falar modernismos. O que eu quero dizer mesmo, na verdade, é que há vários espíritos modernos. A vida presente, como diz Drummond, o tempo presente e os homens presentes. Nesse exato momento, há intelectuais, jovens intelectuais, escritores, que estão antenados a essa mesma caldo cultural, orgânico, sociopolítico que está rolando no mundo e no Brasil. Ou seja, a eventualidade de um novo modernismo, ou seja, uma nova versão, é lógica, porque a arte tem esse compromisso, que é de, no seu tempo, na sua época, buscar formas de expressão para o que rola ao seu redor. Né? Quando a gente pensa que, nos anos 20, nossos intelectuais estavam vivendo um Brasil com a ascensão paulistana, eu digo em termos de indústria, a São Paulo começava a se tornar aquela pujança que hoje em dia é. O Rio de Janeiro, a capital sociopolítica e parisiense, que era um Rio de Janeiro totalmente reformulado por Pereira Passos, né? Era quase que uma Paris nos trópicos. Né? Esses intelectuais todos procuraram uma maneira de expressar tudo isso em suas obras. Não de outra maneira é que eles veem uma valorização do que é nacional, e aí entra uma coisa perigosa, que depois eu vou comentar um pouquinho mais, ver se os colegas de planta concordam comigo, porque no modernismo a gente sabe que houve essa valorização do nacional que beirou o fascismo, que se chamava integralismo. Né? O movimento ANTA do Plínio Salgado era um movimento fascista, né? Integralista que se chamava. Nesse sentido, os anos 20 se aproximam muito dos anos 20 desse nosso século, que a gente sabe muito bem que a ascensão dessa ideologia nefasta está aí. Né? Então, nossos intelectuais de hoje também têm que descer do muro, como desceram aqueles, para expressar a repulsa de alguma maneira. Bom, eu estou falando muito, gente. É só para começo. Eu espero ouvir de vocês agora uma fala. Bom, eu gostei muito, até para provocar a questão do integralismo, não sei se você sabe, mas há um grupo de pessoas, os camisas verdes, atuais, vestidos com a mesma insígnia, com a mesma camisa, lendo os livros do Plínio Salgado exatamente neste momento em que nós estamos falando aqui desse assunto. Realmente, eu acho que você tem toda a razão. Mas agora é a vez da Yaranda, né, Yaranda?
Eu vou fazer um comentário um pouco mais longo, e eu sou mais metódica, assim, então, primeiro, boa noite, né? Muito obrigada pelo convite, Alexandre, muito obrigada pela oportunidade, Flipo, e vou compartilhar a tela porque eu me organizo melhor, e aí eu acredito que fica mais... Eu não me perco, porque eu falo muito. Então, eu acredito que fica melhor assim. Eu queria saber se vocês estão conseguindo ver a minha tela. Tá? Então, é interessante, né? Porque eu trago, ao contrário de Leonardo, a expressão modernismos mesmo, enquanto provocação, né? Para dar esse primeiro impacto. E trago também esse artista que eu admiro bastante, que é Emicida, enquanto um eco, uma caverna onde ecoa esses modernismos, né? Então, é interessante também para quem está assistindo e não está tão familiarizado com a literatura e com os movimentos estéticos, né? Explicar que os movimentos estéticos, os movimentos literários, o que a gente chamava antes de escolas literárias, elas têm começo, meio e fim por uma questão didática, né? Mas os movimentos, as estéticas, ela tem início, obviamente tem um momento de ascensão, mas elas não têm fim. Isso a gente faz somente por uma questão estética e é interessante por uma questão didática, e é interessante também a gente pensar que elas dialogam, que elas convivem harmoniosamente. Então, é impossível chegar ao romantismo, que eu também chamo de romantismos, porque é muito amplo. Então, chegar até determinado século e dizer assim, agora ninguém mais escreve dentro dos moldes do romantismo, agora é outra estética. Então, a gente gira a chave e passa a escrever sob outra estética, né? E assim como o Leonardo falou, né, antes de essas estéticas tomarem esse nome e serem oficialmente reconhecidas enquanto tal, as pessoas já escreviam sobre essa estética. Então, é interessante a gente ter isso em mente. E, às vezes, essa lógica tão certinha de início, meio e fim, muitas vezes atrapalha a gente no sentido de a gente ter esse entendimento e até mesmo de compreender ou se deixar levar, né? Deixar a nossa sensibilidade aflorar por algumas estéticas, como, por exemplo, o simbolismo, a literatura fantástica, o surrealismo, porque aí você tem que estar mais aberto. E não, a gente não tem um referente tão tangível, vamos dizer assim. Então, eu acredito que seja interessante isso. E uma das provas que eu sempre trago, né, para falar de que essas estéticas elas não se acabam é exatamente o romantismo. Afinal de contas, o que é Lua Nova, né, e a saga Crepúsculo, com Lua Nova, Eclipse e outras mais, senão o romantismo puro. Aliás, uma das vertentes do romantismo, né? A questão do vampirismo e o erotismo, o lobisomem, o triângulo amoroso, essa donzela inalcançável que é Bela que traz. Então, aquilo é romantismo puro. Então, nesse sentido, eu acredito que fica mais interessante a gente pensar nisso, que essas estéticas elas são fluidas e que elas existem e ecoam até hoje e que elas são multifacetadas. Assim como o professor acabou de falar, não existe apenas um modernismo, e sim diversas expressões que aconteceram durante essa época, que, obviamente, houve esse movimento de intelectual de uma elite branca que se convencionou a chamar modernismo. Então, ele também é muito multifacetado, e esses ecos, né, dessa valorização da cultura, dessa linguagem comum, desses poemas pílula, das críticas sociais e, sobretudo, dessa libertinagem formal, para fazer referência ao meu modernista preferido, que é Manuel Bandeira, eles são encontrados em Emicida, né, que é esse artista, e aí eu trago como exemplo esses ecos dentro desse documentário show que se chama Amarelo, é tudo para ontem, e que ele traz já desde o título uma espécie de experimentalismo já com a linguagem. E esse experimentalismo ele se expande tanto pelo documentário quanto pelo show em si. Então, as letras das músicas, né, que a gente encontra ali, elas revelam um olhar direcionado à vida, ao cotidiano, e, simultaneamente, elas fomentam uma percepção a respeito do país e nos induzem a refletir sobre o mundo. E aí eu faço uma brincadeira dizendo bem que Emicida, né, poderia observar a paisagem de uma cidadezinha qualquer, com casas entre bananeiras e mulheres entre laranjeiras,
e dizer, eita vida besta, meu Deus. Mas aí isso ficou em outro tempo, e ele, como um bom herdeiro do modernismo, ele observa essa paisagem, né, e obviamente tem acesso a esses versos que ressoam dentro dele de um modo diferente, e apresenta sua própria leitura diante do cotidiano, que diz o seguinte: a merendeira desce, o ônibus sai. Dona Maria já se foi, só depois é que o sol nasce. De madrugada que as aranhas tecem no breu. Os amantes ofegantes vão para o mundo de Morfeu. E o sol só vem depois. O sol só vem depois. É o astro-rei. Ok, mas vem depois. O sol só vem depois. Anunciado no latir dos cães, no cantar dos galos, na calma das mães, que quer o rebento 100%. E diz, leve o documento, Sam. Na São Paulo das manhãs, que tem lá seus Vietnã. Na vela que o vento apaga, afaga quando passa. A brasa dorme fria, e só quem dança é a fumaça. Orvalho é o pranto dessa planta no sereno. A lua já está no Japão. Como esse mundo é pequeno. Farelos de um sonho bobinho que a luz contorna. Dar um tapa no quartinho. Esse ano sai a reforma. O som das crianças indo para a escola convence. O feijão germina no algodão. A vida sempre vence. As nuvens curiosas como são, se vestem de cabelo crespo, ancião. Caminham lento lá para cima, o firmamento, pois no fundo ela se finge neblina para ver o amor dos dois mundos. E aí, essa canção ela se chama A Ordem Natural das Coisas, né? E eu sempre vejo... Aranda, Oi. Aranda, eu posso fazer uma pergunta a todos? Sim. Você está passando os slides? Sim. Estou passando. Todos estão vendo os slides sendo passados? Não, ele está parado para mim. Está parado na primeira página. Na primeira ainda? Sim. Está parado na primeira aqui também. Ah, é? Deixa eu voltar aqui. Saiu agora, está mostrando como a tela? Sua página inicial. Tá. Isso, continua. Aqui, passou? Não. Então, eu vou parar de compartilhar e vou compartilhar novamente. Vamos ver agora. Aqui. Agora, apareceu? Sim, a página inicial está aqui. Tá. Deixa eu dar F5 aqui. Aqui, mudou de tela? Saiu da inicial? Não? Xiii. Então, eu vou passar assim mesmo para a gente não atrasar. Mudou, agora mudou. Ah, mudou? Mudou. Tá em qual página aí para vocês? Qual slide? Na segunda, historiografia. Aqui, apareceu Emicida? Até agora não. Vamos ver. Não? Deixa eu voltar aqui. Apareceu historiografia e agora? Isso. Continua a historiografia. Não sei. Mas aí eu vou continuar, para a gente não atrasar. Certo? Isso. Manda bala. E aí, como eu estou lendo, aí também não vai ficar tão problemático. E aí, eu costumo dizer que Emicida ele é um modernista antropofágico do século XXI, porque ele engole essas vanguardas, né, a fim de absorver o que elas têm de melhor e trazer para a gente essa nova roupagem. E aí ele apresenta um misto em suas músicas, de modo geral, algumas mais, outras menos, de simbolismo, de surrealismo, de impressionismo, expressionismo, cubismo e todos os outros ismos que possam caber dentro deles, né? Dentro delas, que são versos e ao mesmo tempo são letras de músicas e que isso está tudo imbricado. E uma dessas letras poemas se chama Cananéia, Iguapé e Ilha Comprida, que diz o seguinte: crianças, risos e janelas, namoradeiras, tranças, fitas amarelas, o vermelho das telhas, o luzir da centelha, te faz sentir como dentro de uma tela. A esperança pinta em aquarela, chiadeira de rádios, TVs e novelas. O passeio das abelhas, o concordar das ovelhas nas orelhas, e a vida concorda de tabela. No paralelepípedo, trabalhador intrépido, o motor está no ímpeto onde começa tudo. O vento acalma o rápido, para todo sono eclético. Vitrolas cantam clássicos num belo absurdo. Metrópoles sufocam, são necrópolis que não se tocam. Então se chocam com o sonho de alguém.
são assassinas são assassinas de domingo a pausar tudo que é lindo. Todos que sentem isso são meus amigos também. E aí ele segue, né? Estrela e lua e vagalume, siriris brincando de cardume. Fogueira traz histórias a reviver as memórias. Noêmia de Souza chamava de lume. A noite brinda com negrume. A brisa em tuas flores espalha o perfume. Sem escapatória da cigarra em oratória, tão íntima da música que dá ciúme. E essas referências, né, e inferências que Emicida ele traz nas suas letras, né, ademais desse trânsito entre o erudito e o popular, e na tessitura dessas críticas sociais, desses deslizes dessas referências africanas, é o que eu considero que o torna um herdeiro do modernismo, ou dos modernismos, não é? E um herdeiro direto de Solano Trindade, sobretudo. E ele resvala também muito em Graciliano Ramos ao compor, por meio dessas ferramentas da economia verbal, letras, poemas, onde ele expõe as barbáries da escravização, que resultam, entre tantas outras consequências, em trens embalados de gente com fome e episódios diários enfrentados por vários fabianos quando eles estão diante de diversos soldados amarelos. Agora há pouco, né, eu disse que Emicida ele era um modernista antropofágico do século XXI, ao apresentar esse trecho de Cananéia, Iguapé e Água Comprida. E aí eu reforço essa minha análise em relação a ele, pelo fato de ele ter criado, não apenas ter criado uma canção que se chama Ismália, que é o título homônimo de um poeta de Alfonso de Guimarães, que é nosso poeta simbolista, como também ter pego esse poema de Alfonso de Guimarães e ter inserido nessa canção. E ter trazido Fernanda Montenegro para falar sobre Ismália, né? E aí ele diz o seguinte: olhei no espelho, Ícaro me encarou. Cuidado, não voa tão perto do sol. Eles não aguentam te ver rei, eles não aguentam te ver livre, imagina te ver rei. O abutre quer te ver de algema para dizer, não falei? No fim das contas é tudo esmalha, 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 esmalha. Quis tocar o céu, mas terminou no chão. E aí, esses movimentos, não é, de subir e descer, os conflitos, os sonhos, e nos caminhos dessa intertextualidade, né, a Ismália de Alfonso de Guimarães e a Ismália de Emicida até parece um poema tirado de uma notícia de jornal. E aí eu fico me perguntando, né, quais seriam as semelhanças entre o bandeiriano João Gostoso, carregador de Feira Livre do Morro da Babilônia, e Ismália? A loucura, a morte diante da impossibilidade de lidar com o real, e a crítica social que Emicida traz dentro de Ismália, né, embora tudo isso aconteça, e ele traga o seguinte: primeiro você sequestra eles, rouba ele, mente sobre eles, nega o Deus dele, ofende e separa eles. Se algum sonho ousa correr, sê para ele, e manda eles debater com bala que vara eles, mas infelizmente... É isso aqui? Deixa eu ver aqui. Mano, infelizmente, onde o sol... se sente o sol mais quente. O lacre ainda está presente, só no caixão dos adolescentes. Quis ser estrela e virou medalha no boçal, e coincidentemente tem a cor que matou seu ancestral. E, embora aconteça tudo isso, não é? Somos, a gente parafraseando Lepê Correia, que é outro herdeiro do modernismo, somos o que Lepê Correia chama de teimosa presença. Porque, embora nossos antepassados não estejam aqui fisicamente, apesar de todas essas tentativas de extermínio, ainda hoje são postas em práticas, né, os nossos antepassados permanecem presentes no nosso DNA, no nosso cabelo, no formato do nosso rosto, nos nossos dentes. Emicida, ele inicia o documentário Show dizendo o seguinte, ele usa uma frase retirada de Paulicéia Desvairada, de Mário de Andrade, e diz: os curiosos terão o prazer em descobrir minhas conclusões, confrontando obras e dados. Para quem me rejeita, trabalho perdido explicar o que, antes de ler, já não aceitou. E assim eu termino essa minha breve análise sobre os modernismos, acho que já me estendi demais,
sobre esses ecos de Emicida, um artista consciente de que é tudo para ontem, porque ele tem apenas 2 mãos e um sentimento do mundo. Obrigada. Oi, Aranda. Nossa, eu fiquei muito feliz de ver essa tua abordagem. Isso faz parte de alguma pesquisa de mestrado ou doutorado? Não, eu fiz para Flipo. Nossa, mas está muito bom, porque você fez um trabalho lindo e a gente justamente falando sobre essa questão dos modernismos nesse nosso momento, né? Então, você trouxe aí uma contribuição muito valorosa. Obrigada, gostei muito. Daniel, agora é a tua vez. Boa noite. Um prazer estar aqui com vocês hoje. Queria saudar a Eurídice, Leonardo e Aranda. Bom, primeiro dizer que quando o Alexandre lançou esse convite, né, lançou esse convite à Folha, e eu fui apontado como representante, eu me perguntei o que é que eu vou dizer ali entre escritores, entre estudiosos da literatura. E pensando, refletindo sobre isso, vi que acho que o meu papel, a ideia do Alexandre, enquanto jornalista, é trazer esse olhar mesmo do jornalista, de quem está diariamente inteirado, né, sobre esse assunto de literatura do ponto de vista mesmo do leitor, e tentando trazer um pouco desse novo panorama, desse novo momento que a gente está vivendo. Uma frase do Alexandre que me marcou bastante quando a gente estava conversando, inclusive com uma matéria na semana passada sobre a Flipo, foi quando ele me disse, quando ele lançou isso, que ele não vê o modernismo somente como um movimento, mas muito como um conceito de ruptura, né, de ruptura com o passado. Então, pensando nisso de um modelo de ruptura com o passado, eu fui tentar pensar em quem está rompendo com o passado hoje na literatura, né? Seria impossível citar em poucos nomes, né? Uma lista pequena de quem traz esse movimento de ruptura, mas eu vejo bastante nesse olhar mesmo de jornalista, de tentando entender o mercado e as tendências do que ocorre no mundo do mercado livreiro e no mundo da literatura. Me parece muito modernista nesse sentido conceitual de rompimento com o passado, a ascensão de vozes que antes simplesmente não eram praticamente ignoradas, né, pelo mundo literário. Claro que a gente vai ver em toda a trajetória pessoas que romperam, né, com esse elitismo branco da literatura, mas eu acho que com certeza hoje a gente vê essas vozes se proliferarem de uma maneira muito maior, e aí a gente vê a ascensão de nomes como Itamar Vieira Júnior, como do Jefferson Tenório, como até gerações anteriores, né, como da Conceição Evaristo, o Ailton Krenak, o Daniel Munduruku. É possível ver nessa literatura que a gente experimenta hoje essa ascensão de vozes que antes não eram ouvidas, ou que antes, que mesmo que estivessem na produção literária, talvez não tinham essa adesão midiática também, né, para o seu trabalho. E aí, outra questão que me vem à cabeça e que eu lanço muito mais como uma provocação aí, porque meu papel como jornalista é perguntar também para vocês, nesse tema, né, literatura, modernidade e novos tempos, como isso se conecta com esse momento que a gente vive, pandêmico / pós-pandêmico? Não podemos dizer que é pós-pandêmico, porque ainda estamos em meio a uma pandemia, né? Mas vivemos um momento de caminhando, né, para o fim disso. E aí me chamou muita atenção uma entrevista recente do professor do Ítalo Morricone, né, professor da UFRJ, para o Globo, ele falando, dizendo que ele já considera que existe uma literatura da pandemia, né? Uma literatura que lógico, durante esse tempo, o que eu mais ouvi de escritores enquanto eu conversava com eles nesse período pandêmico, perguntando o quanto a pandemia afetou a sua literatura,
o que eu vi da imensa maioria, posso dizer que eles escreveram muito, assiduamente, assim, de que, lógico, o escritor ele já tem essa questão da solidão, o isolamento social talvez não tenha sido uma novidade no sentido do escrever, porque a atividade, né, do escritor por si só já é uma atividade talvez um tanto solitária, né, no momento da escrita, e muitos se embeberam, eu ouvi, desse momento, desse momento tão conturbado que a gente está vivendo, que a gente vive ainda, né, para produzir literatura. Queria até que depois o Leonardo e a Aranda também falassem um pouco, a própria Eurídice também, do que vocês produziram, né, nesse período pandêmico, que é interessante, e o quanto essa produção também escoou nessa nova plataforma que são os meios digitais. É interessante a gente pensar o quanto isso afeta ou não afeta o trabalho do escritor. Nessa mesma entrevista do Ítalo Morricone, ele chamava a atenção para uma coisa que ele dizia, ele fazia uma comparação do momento posterior que a gente vive hoje, nesse momento que é de uma civilização mais televisual, né, cinematográfica, desse momento em que a televisão, a TV, é o grande veículo midiático, enquanto que ele chamava a atenção como o público ele recebia de uma forma passiva, né, aquele conteúdo, enquanto com o digital abre um espaço maior para o texto, né, para o texto conviver junto com o vídeo, junto com o áudio. Isso é interessante porque virou meio que um senso comum, né, essa afirmação de que os meios digitais, de que as redes sociais seriam ameaças à leitura, à literatura, ao consumo literário. E ele aponta para um sentido de que a literatura coexiste com esse meio digital e, inclusive, se propaga, né, com a maior facilidade. Inclusive, a gente tem números, né, de leitura nesse período pandêmico. Jornalistas adoram os dados, adoram umas porcentagens, né, compartilhar esses números. Então, é interessante porque, de acordo com a pesquisa do Retratos da Leitura no Brasil, né, a pesquisa mais recente, que eles divulgaram agora no meio do ano, eles apontam que as vendas de livros cresceram no Brasil no primeiro semestre desse ano, em relação ao período passado, 2020, um aumento de 46,5%. Né? Então, e durante o período da pandemia, há esses números de que houve um aumento no número de venda, de comercialização de livro. Claro que a gente não pode deixar de levar em conta quem é que tem acesso, né? Quem é que pode comprar um livro no Brasil hoje, né? Talvez esses números eles não signifiquem tanto, né, para falar sobre o quanto o público pode ter acesso à literatura que é feita hoje no Brasil, mas nos leva a pensar talvez um pouco qual é o lugar que a literatura ocupou nesse momento pandêmico, porque cresceu essa venda de livro nesse período. Será que as pessoas no isolamento social, na hiperexposição às telas, não só nos seus momentos de diversão, mas também no trabalho remoto, home office, será que isso tudo fez com que elas refletissem e recorressem à literatura como uma ferramenta também de escape? Ou será que essa literatura, eles recorreram a essa literatura para conseguirem olhar para esse momento com outros olhos, com olhos mais atentos, com a base para tudo isso? Então, a minha fala é essa, mais mesmo de provocação para vocês aí sobre o papel que a literatura tem nesse momento que a gente vive. Obrigada, Daniel. Eu gostaria de salientar, então, 3 pontos que você pediu para a gente comentar sobre... Eu anotei aqui. Sobre a questão da pandemia. A produção da pandemia. Fiquei curioso quanto...
vocês, enquanto escritores, o quanto... Tá, eu vou falar rapidamente. Bom, eu peguei a União Brasileira de Escritores esse ano, assumi esse ano a presidência e iniciei um trabalho de reestruturação e adaptação das pautas da entidade ao modo virtual, que não havia ainda. Então, nós começamos esse ano a fazer nossas reuniões mensais pelo Zoom, com divulgação instantânea pelo YouTube, como a gente está fazendo aqui agora, e não conseguimos ainda adaptar todas as demandas, que não são poucas, para essa questão virtual. Mas eu também gostei muito da sua fala sobre Ítalo Morricone, e eu queria dar em primeira mão que a revista da União Brasileira de Escritores do Rio de Janeiro tem uma entrevista maravilhosa com o Ítalo, feita pelo nosso vice-presidente Marcelo Mourão. E ela está fantástica, a revista vai ser lançada no final de janeiro, vocês todos vão ser convidados. Nós vamos ter um PDF para mandar para os outros estados nesse momento de pandemia, né? É importante que a gente tenha como veicular os nossos trabalhos, os trabalhos associados da UB Rio de Janeiro. Agora, a minha produção pessoal como escritora, eu pessoalmente, eu senti que eu dei assim uma parada para observar, principalmente, aquilo que eu vinha fazendo, como se eu tivesse dado uma parada imensa para reflexão. Eu realmente tenho lido mais, tenho trabalhado muito mais, porque eu sou professora, tenho encarado aí diversos desafios, inclusive na instituição, tenho percebido mais os sentimentos humanos que se manifestaram em relação a essa pandemia e associado muitas questões do momento exatamente com as literaturas que a gente vem vivenciando no decorrer da própria vida, né? Então, eu acho que esse momento é um momento importantíssimo para a literatura. Você fez essa avaliação da questão virtual, que o Ítalo falou, que, muito pelo contrário, a literatura coexiste, convive com as mídias sociais, e ela não só consegue se expandir, se manifestar nesse contexto todo, como também ela consegue produzir e ser vista e ser lida, né? Eu acho que se a gente, por um lado, não pode comprar um livro, a gente tem um acesso à internet, infelizmente, não é como a gente gostaria ainda, porque, por exemplo, em relação às escolas públicas, às aulas online, a gente sabe que há uma defasagem muito grande de acesso nas periferias das pessoas periféricas que não têm uma internet de qualidade, às vezes é um celular para uma casa com 3, 4, 5 crianças. Esse é um problema que o Brasil ainda enfrenta. Claro que a gente não pode... Isso que você falou em relação ao livro, quem é que pode comprar o livro? Quem é que pode ter uma internet de qualidade? Tem que lutar por isso. E a literatura ela precisa se dar conta disso, porque é uma função social da literatura também, essa questão de se preocupar com a leitura de uma maneira geral e com a educação também, e tudo isso, né? Agora, é a minha resposta. Então, eu gostaria, então, que o Leonardo e a Aranda também se manifestassem. Não sei se eu consegui responder, Daniela. Tá? Bom, pelo menos para mim, Daniel, foi excelente. Pareceu o maior contrassenso. Eu digo em termos de produção. No ano passado, no primeiro ano da pandemia, uma coisa ruim foi que eu estava lançando o meu romance, Grande Mar Oceano, e não consegui fazer o lançamento, porque fechou tudo, não tinha como fazer o lançamento. Nunca fiz o lançamento presencial do livro. Mas, em compensação, em 2020, eu consegui concluir um romance que há algum tempo eu já tinha feito minhas pesquisas e anotações, que está para sair agora, já está em pré-venda na editora Patuá. Os Possessos é o título do romance, que remete a alguma coisa de Dostoiévski também. E esse ano de 2021, eu estou concluindo um outro romance. Claro que esse aqui ainda vou trabalhar, tudo mais, mas, ou seja, nesses 2 anos de pandemia, eu consegui concluir 2 romances, né? Então, nesse sentido, foi ótimo, porque, assim, eu concentrei especificamente em escrever. Ler, claro, bastante, porque eu não conheço escritor que não leia. Se existe, é uma aberração, né? Então, li bastante e escrevi bastante. Uma coisa que eu queria comentar aqui, que você colocou, e é mais para provocar mesmo, você falou uma frase interessante, que a ruptura com o passado, né? Eu acho que, às vezes, a ruptura ela é uma volta ao passado. Eu acho que o modernismo... Eu brinco assim, Machado de Assis é moderníssimo. Então, às vezes, essa ruptura é uma maneira de voltar ao passado. Porque o que acontece,
e acontecia na época do Oswald de Andrade, do Bandeira, do Mário, é que havia o que eles chamavam de literatura gabinetista, que era aquela literatura absolutamente artificialesca, literatura de dicionário, poeta de dicionário, não sei o quê. Esse poeta ele continua hoje também. A gente sabe muito bem, tem gente na Academia Brasileira de Letras que é integrante dessa escola, digamos, gabinetista que o Oswald falava, né? Então, às vezes, ser moderno é voltar ao passado, é ler o Graciliano de Angústia, por exemplo. Angústia, para mim, é um dos romances mais poderosos da literatura brasileira e não é tão falado. As pessoas, quando falam do Graciliano, falam de Vidas Secas, falam de São Bernardo, mas Angústia é uma pancada. O Graciliano, para escrever Angústia, ele fez um pequeno edifício gigantesco, olha o oxímoro, um pequeno e gigantesco edifício de uma literatura psicológica. Eu acho que Angústia ali, cotejando com Crime e Castigo do Dostoiévski, claro, guardadas as proporções. O escritor russo, na sua época, Graciliano, na sua época. Mas Angústia é um baita livro super moderno. Então, às vezes, ser moderno, atualmente, é voltar um pouco ao passado, sabe? Uma outra coisa que a Eurídice comentou, e você também comentou, é esse paradigma que a gente está enfrentando das redes sociais, né? O que parecia ser uma caixa de Pandora. Mas não é, eu digo para a literatura e para a música. Hoje, o garoto que tem sua guitarrinha, que toca, ele pode fazer música no seu computador e disponibilizar nos grandes streaming, né? Coisa que antes você tinha que ter uma gravadora, tem que ter um contrato com gravadora. A mesma coisa a literatura. Eu participo no Rio de Janeiro, Eurídice, de um clube de leitura, faz tempo que eu não vou lá, mas assim, que a gente produz contos e que são divulgados no Facebook, no site do clube de leitura. Então, quer dizer, a literatura ela pode utilizar essa ferramenta e deve utilizar, e está utilizando para divulgação. Isso é fantástico, né? Claro que a reboque vem muita porcaria, mas faz parte. O mundo não é só feito de joias, tem bijuterias também. Então, isso é muito importante, tá? Eu acho que era basicamente isso que eu queria comentar das tuas boas provocações. E Aranda, querida? Bom, para mim, a literatura foi... A pandemia, né, foi o momento em que eu estreiei como ficcionista. E aí, ano passado, eu lancei meu livro, até peguei ali, que é Salomé, que ele se passa aqui no Recife de 1850, é uma novela histórica, uma novela híbrida, que ela mistura personagens fictícios e reais. Também não consegui fazer o lançamento presencial, a gente fica fazendo participei da Bienal, fiz as palestras sobre ela, mas ela foi toda vendida dentro das redes sociais, porque foi um financiamento coletivo. Foi tão grande o sucesso, vamos dizer assim, de Salomé, que a gente teve que fazer uma segunda edição. O pessoal está pedindo Salomé para ser traduzida para o espanhol. A gente continua ainda é o meu livro de trabalho, porque ela vai fazer um aninho amanhã, dia 20, Salomé faz um ano. E, assim, tem uma tiragem mais ou menos de 600 exemplares de Salomé nesse período, em apenas de um ano. Então, tudo isso através da internet. Então, a internet, ela é uma ferramenta, né, em que a gente utiliza, isso vai depender muito de quem utiliza e como utiliza. Então, da mesma forma que na televisão você vai procurar canais, seja a TV aberta, seja a TV fechada, né, a depender do seu gosto, na internet é a mesma coisa. Então, a internet ela é um veículo importantíssimo, né? E eu acredito o seguinte, quem gosta de ler vai continuar lendo, a internet jamais vai acabar com os livros, muito menos com o livro físico. Quem não gosta de ler não vai ler, e isso não é culpa da internet. Quem não gosta de literatura vai continuar sem gostar de literatura, e isso não é culpa da internet. Né? Isso é culpa de uma construção que foi realizada já há muito tempo, de que literatura é chata, literatura é difícil, literatura é para uma elite, e eu aproveitei exatamente esse pensamento e a internet para criar um espaço no meu Instagram chamado Resenharia, onde eu faço a divulgação de obra de mulheres vivas. E aí também eu consegui um alcance muito grande com essas escritoras, porque a cada 15 dias eu trago uma obra de uma mulher viva, a exceção foi Raimundo Carreiro, ano passado, foi o aniversário dele, e Nawa Saadawi, que é uma egípcia que infelizmente faleceu esse ano, em março deste ano.
Foram as duas únicas exceções. Mas aí eu trago literatura de Ruanda, de Angola, de Moçambique, eu até falei sobre Paulina Chiziane, de dentro do Brasil. Então, eu utilizei o espaço da internet para dizer, olha, literatura é algo divertido, e eu tento fazer vídeos de uma forma bastante divertida e descontraída. Nessa pandemia também, eu fui a curadora da Antologia das Mulheres Pretas, que a gente teve o projeto de não fazer o livro físico, mas sim disponibilizar gratuitamente no site do Mirada Janela, que é editora também de Salomé. E fui também a organizadora e uma das escritoras de Artemisia, as Vozes de Libertação, que é uma coletânea também só de mulheres, e que também está disponível gratuitamente, porque fala sobre a violência contra a mulher. Então, tem textos poéticos, contos e desenhos, né, ilustrações, que fazem essa denúncia da violência contra a mulher. Também está disponibilizado de forma gratuita no site do Mirada Janela, e se chama Artemisia, as Vozes de Libertação. E acredito que, se na época de Emília de Freitas, né, que escreveu o primeiro romance, vamos dizer assim, um grande romance, mais ou menos de literatura fantástica, de realismo maravilhoso, está naquele meio tempo, seria muito interessante, porque ela não teria sido apagada. Se Júlia Lopes de Almeida tivesse a chance de ter internet, ela faria com certeza a denúncia de que ela foi boicotada pela Academia Brasileira de Letras e não teve seu nome nem indicado, e inclusive as atas de reuniões que havia a assinatura de Júlia Lopes de Almeida dentro da ABL, que ela ajudou a fundar também, foram apagadas, né? João do Rio, eu acredito que não teria sido também apagado, e muitos outros aí. Então, a internet, inclusive, proporciona que a gente tenha acesso a Emília de Freitas, a Júlia Lopes de Almeida, a João do Rio e tantos outros escritores, como o próprio Solano Trindade, não é? E a internet, ela só vem para quem vai usar para esse propósito, não é? Para fazer não só esse resgate, como divulgação e trazer ainda mais a literatura para perto das pessoas. Bom, eu estou imensamente feliz de ouvir você, Aranda, porque eu sou suspeita para falar de Júlia Lopes, porque eu sou pesquisadora de Júlia Lopes. Em 2022, eu espero que o meu livro sobre Júlia Lopes esteja podendo sair na divulgação. Eu vou comprar, me avise que eu vou comprar. Terminei de fazer um trabalho imenso sobre ela, e eu sou suspeita para falar. Ela estava lá na semana de 22, foi esquecida. Planejou, sim, a fundação da Academia Brasileira de Letras. Ela foi reconhecida pelos seus pares. Ela foi publicada por todos os periódicos da época, até 18 anos depois de falecer, mas a literatura brasileira e o cânone da literatura brasileira não reconhece Júlia Lopes. Era uma mulher branca, burguesa, que desfilou sobre os salões mais burgueses possíveis da cidade do Rio de Janeiro, que era, na época, o foco e para onde todos os literatos vinham, né? Mas ela foi esquecida também, então não foi suficiente, né? Então, eu estou muito feliz de ouvir sua voz. Eu queria fazer, primeiro, rapidamente, uma pergunta para cada um dos três e depois uma pergunta coletiva, porque o nosso tempo, infelizmente, daqui a pouco ele está se estourando. Para o Leonardo, Leonardo, não é bem pergunta. Eu queria que você falasse um pouco mais sobre essa ponte que você fez do Plínio Salgado, dos anos 30, né? Dos anos 20, por aí, já estava lá, e esse nosso fascismo de agora em relação à literatura, porque nós temos também todos os tipos de... nessa salada de coisas, nessa sopa, digamos assim... Nesse caldo... caldo é uma palavra muito melhor, gostei, obrigada. Nós temos também, nesse momento, quase que não digo que seja o mesmo cenário, não sei se é pior, nem é melhor, nem é pior. Nós temos muitas coisas a nosso favor e muitas coisas contra, né? Temos aí as mídias, tudo que a gente pode usar para poder defender uma literatura que tenha realmente interesse, uma posição social democrática, digamos assim, e que olhe realmente pela questão do social. E, ao mesmo tempo, nós temos aí as fake news que vêm aí nos cortar
matando, nos podando, a falta de investimento nas universidades, as pesquisas sendo cortadas. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Aí, Aranda, eu vou fazer as 3, aí vocês anotam e vão pensando, né? Desculpa. Tá. Aí, Aranda, eu queria que ela fizesse... eu gostei muito da questão do MC, e é como se ele fizesse uma releitura de diversos autores, de diversos momentos, e que esse modernismo que se apresenta agora, através dessa composição, desse diálogo que ele traz, né? Que você viu traços simbolistas, você vê traços de outros autores e de outras, digamos, entre aspas, escolas, que a gente sabe que isso é só uma formatação, um enquadramento, que a gente vê que realmente está aí mais didaticamente, como você mesma falou, né, do que de outra forma. Como que ele faz essa ponte e o que essa ponte traz para a gente de frutífero realmente, porque isso está acontecendo não só com esse autor, mas com outros autores que alcançam as grandes massas, que são cantados e lidos e festejados pelas periferias. O que isso traz de bom para a gente nesse momento, em termos da nossa literatura tão contemporânea, tão nossa nesse instante? E para o Daniel, eu gostaria muito que ele falasse, você falou nos autores afro-brasileiros, né, que agora, que nesse momento estão vindo à tona. Nem são poucos, não são muitos. A Yaranda acabou de fazer uma antologia com mulheres, acho que são mulheres, né, Yaranda? Afro-brasileira, né, literatura afro-brasileira. Muita gente estudando. E o que faltaria, então, para que a gente pudesse realmente abrigar, abraçar essa literatura afro-brasileira dentro do nosso país, de maneira que a gente tivesse não só a divulgação, mas reconhecimento dessas pessoas e que a gente pudesse realmente fazer com que a literatura afro-brasileira fosse mais lida e fosse indicada nas escolas, e a gente atingisse um público maior. Então, são 3 perguntas, uma para cada um. E aí eu acho que é isso aí. Obrigada. Bom, vamos lá, Eurídice. Eu vejo da seguinte forma, há muita similaridade entre o que estamos vivendo e o que viveram aqueles escritores, aqueles intelectuais naquela época. Década de 20 para 30, o que se nota e a gente vê é o golpe de Getúlio Vargas da Revolução de 30, a ascensão para e passo do integralismo de Plínio Salgado. Eram tempos de, muito embora se acreditasse que o Brasil estava crescendo, havia todo um projeto modernista, né? A revista Cultura Política de Vargas vendia um peixe que, na verdade, não havia. Graciliano escreveu para a revista Cultura Política como uma espécie de cavalo de Troia, mostrando que, enquanto vinha um artigo lá dizendo que o Brasil, esse é um país que vai para frente, o Graciliano mostrava como é que era a política de coronéis no Nordeste. Né? Ou seja, ele botava por terra toda aquela coisa. Mas eram tempos que não se permitia isenção. Pelo contrário, a própria eleição para a União de Escritores, e isso vocês lembram disso, a briga foi tremenda, o conflito, inclusive aos tapas, entre Carlos Drummond de Andrade segurando a ata de reuniões e Graciliano presenciando tudo aquilo, e Zé Lins do Rego ameaçando puxar a peixeira. Eram tempos de muito conflito. A gente vê que hoje é assim também. Hoje a gente está presenciando a mesma coisa. As pessoas estão tendo que descer do seu muro e, de alguma maneira, assumir uma posição, porque, da mesma maneira que em 30, a ascensão do fascismo está evidente. A gente está percebendo isso a cada notícia. Né? E pior é que é um processo de destruição total do país, em todas as instâncias. Não é só cultura, a economia está indo para o ralo, né? As pessoas estão voltando aos grandes índices de fome, de miséria absoluta. Né? Então, as pessoas têm que realmente descer do seu pedestal e assumir posições. Eu acho que os artistas, principalmente, porque eles têm fala, eles têm uma posição de influência. Né? Escritores, eu vejo muito escritor calado. Eu acho uma pena, lamento profundamente isso. Muito artista calado. Essa não é a hora de ficar calado. Então, essa similaridade entre anos 20 no Brasil e anos 20 do Brasil do século XX
É impressionante, né? É impressionante. E daí, só pegando um gancho com o que a Yaranda falou, dos vários modernismos, ela falou do Emicida, mas eu lembrei do Chico Science. Chico Science, ele fez uma releitura total do movimento antropófago do Oswald, né? O Chico Science aí de Pernambuco de vocês é modernismo puro, mas claro, é um modernismo revisitado, né? E não vou nem falar da Tropicália, né? que já é um outro departamento. E já estou fugindo da tua pergunta. Então, eu vejo basicamente isso, que o que nos aproxima é a questão de enfrentar uma ameaça muito presente de destruição da nossa democracia. Coisa que nos anos 20 Getúlio conseguiu. Getúlio deu o golpe em 37, instaurou o Estado Novo e durante até 45, quando ele dança, né, a ditadura foi tremenda no Brasil. Você pode até alegar, não, mas ele fez a legislação trabalhista, não sei o quê, mas a que custo? Quantos intelectuais... O Graciliano, ele falava assim, esse é o nosso fascismo tupinambá, que continua valendo para o que a gente está presenciando hoje. As nossas leis trabalhistas de Getúlio foram, desculpa a expressão mais vulgar, foram para o saco, acabaram com o CLT, acabaram com tudo e estão instalando um fascismo moderno. Agora, não é só coisa do Brasil. A gente está vendo que essa ascensão da extrema-direita é no mundo inteiro. Isso é um fenômeno mundial, não é só no Brasil, infelizmente. Bom, era basicamente isso que eu queria dizer. Antes de terminar minha fala, fora Bolsonaro. Com toda certeza. E que não volte nunca mais, né? Bom, em relação a Emicida, eu acredito que o que ele faz é mais ou menos o que eu faço aqui, não é, em Salomé, que é lançar esse olhar para trás, lá para trás, e entender o nosso presente e evitar que a gente cometa esses mesmos erros. Mas, como o Leonardo acabou de dizer agora, a gente está praticamente repetindo o que a gente fez em 1920, na década de 20 do século passado, se repete, e é esse mesmo sentimento, Leonardo, que eu senti quando eu li os Brusundangas, de Lima Barreto. Eu disse, espera aí, mas esse texto é do século passado ou o cara está falando agora de 2016? Porque ele está falando do golpe de 2016, não é? Moderníssimo, né? Não, total, contemporâneo demais. E tem uma fala que eu trago aqui em Salomé, que inclusive eu esqueci de dizer, ela foi finalista do Prêmio Maria Firmina dos Reis, semana passada, e eu fiquei muito feliz, porque foi meu primeiro livro, já concorrendo a esse prêmio maravilhoso. E tem uma fala que eu trago em Salomé, em que Felipe, que é um dos protagonistas, e o amigo dele, Joaquim, estão conversando, e Joaquim diz assim, mas Felipe, amigo Felipe, né, a escravidão não pode acabar. Se a escravidão acabar, a gente vai virar um Haiti. E aí as pessoas me perguntam assim, oi, Aranda, isso é onda tua? Tu tá querendo tirar uma onda com a gente vai virar uma Venezuela? Ou esse pensamento realmente existia no século XIX? E eu dizia assim, pesquise, aí você vai saber se realmente esse pensamento existia. E sim, esse pensamento existia. A gente não pode acabar com a escravidão, senão a gente vai virar um Haiti, que é exatamente o mesmo discurso que acontece agora. A gente não pode fazer tal coisa, porque senão a gente vai virar a Venezuela, a gente vai virar Cuba. Então, o Emicida, ele lança esse olhar lá para trás, ele faz esse resgate, então ele fala das questões abolicionistas, ele traz dentro das letras dele Abdias do Nascimento, ele traz Lélia Gonzalez, ele traz muitas referências, como a gente viu aqui, né? Alfonso de Guimarães, ele faz exatamente essa reflexão, então ele vai lá para trás, às vezes até um pouco antes dos movimentos abolicionistas, vem para o início do modernismo, perpassa e chega até hoje com essas reflexões e trazendo essas referências e muitas referências, não só brasileiras, como fora do Brasil, norte-americanas, europeias, africanas, para dentro das letras dele. Tanto é que uma delas ele diz, né? Noêmia de Souza chamava isso de lume. E aí cabe a quem está escutando ou a quem está lendo se perguntar quem é Noêmia de Souza, né? E ir buscar. Então, ele traz essas inferências e essas referências dentro das letras dele. É muito interessante também porque ele resgata o MNU, que é o Movimento Negro Unificado, que protestou durante a ditadura na frente do Teatro Municipal de São Paulo pelo direito, né, de os negros, da população preta, ter direitos civis, vamos dizer assim.
e lutaram contra a ditadura. E o show de Emicida é dentro do Teatro Municipal. Isso é muito significativo. E ele diz, né? Minha avó tem 84 anos e nunca entrou nesse teatro. E as pessoas me perguntam, por que você escolheu o Teatro Municipal? E ele diz, porque eu tenho certeza que a mão de obra que trabalhou aqui para levantar esse teatro foi a mão de obra negra, que não teve nunca o direito de frequentar, mas sim apenas derramar seu sangue, seu suor para estar aqui. Então, quando ele faz essas conexões, e são muitas, cada letra de Emicida daria, assim, tranquilo, uma dissertação de mestrado, uma tese de doutorado, e eu estou falando, gente, de uma letra de uma música, a quantidade de inferências que tem e de referências. Então, ele é um homem inteligentíssimo e ele usa essa inteligência, isso sem falar da questão musical, né? Eu não tenho competência para falar sobre a parte musical, né? Os elementos musicais, e que ele também engloba dentro dessa ele tem uma inteligência musical muito grande. Então ele tem muitas leituras e ele traz essas leituras para dentro das letras dele. Então quando ele traz isso, ele diz assim, olha, um Abdias do Nascimento, um Alfonso de Guimarães, o samba, quando ele resgata também, né, os primeiros sambistas, e ele conta a história do samba, não é algo que está distante da gente, é algo que faz parte de nós. Então, a literatura não é algo distante da gente, é algo que faz parte da nossa vivência e pode, sim, fazer parte do nosso cotidiano. Bom, vou parar por aqui, porque eu falo muito. É só, antes de responder, fazendo um complemento agora, Yaranda, e o Emicida o tempo todo também no Amarelo, ele... várias vezes ele cita o Mário de Andrade, né, também. Ele reivindica essa coisa da negritude do Mário de Andrade, de como ele foi embranquecido, assim como o Machado de Assis, ao longo da história. Inclusive, eu entrevistei o Emicida na época do lançamento isso por Zoom, e era muito claro isso na mente dele, toda essa questão do modernismo, da Semana de 22, então é algo que realmente martela ali na cabeça dele, que ele faz de forma também pensada, enfim, naquela mente genial, privilegiada que ele tem. E respondendo à pergunta, né, a Eurídice me perguntou o que é que falta, né, para que essas vozes, para que essa literatura negra ela tenha uma maior visibilidade, ela seja abraçada pelos leitores de uma forma maior. O que eu escuto dos autores que eu entrevistei até aqui, que eu acho que muitos de vocês também vão se identificar, que é a dificuldade mesmo nesse mercado que a gente vive, que a gente tem, mercado editorial, e que a gente sabe que existe um racismo estrutural da sociedade como um todo, e lógico que o mercado editorial ele reflete esse racismo estrutural que é latente, né? que é verdadeiro. Então, eu citei alguns nomes aqui que eu citei, são nomes que têm contratos com grandes editoras, né? Mas quantos outros autores negros, indígenas, estão produzindo obras fantásticas e não têm essa visibilidade, porque é muito difícil. Você não tem essa base dessa editora, dessa estrutura, né, que uma editora com nome te traz, você conseguir chegar até o público, mesmo com a internet, né, mesmo com as redes sociais, ainda é complicado. Você consegue financiar um livro pelo financiamento coletivo. Existem editoras, inclusive, que se propõem a isso, a publicar primeiro elas próprias lançam um financiamento e com esse dinheiro publicam o seu livro físico mesmo, mas não tem essa capilaridade, né, que outras editoras têm de chegar até as principais livrarias, de ter uma divulgação, porque eu, como um jornalista mesmo, nem tudo chega até a mim, né? Por meio de comunicação, assessoria de imprensa, às vezes coisas que estão na minha própria cidade eu não sei, não tenho acesso a isso. Então, eu acho que é isso que falta, porque bons autores nós temos, mas eu acredito que isso é uma coisa que está mudando e que vai mudar, que nas próximas gerações a gente vai ver uma transformação nisso, né? Até por conta das redes sociais. E existe também, entre esses escritores e mesmo entre leitores negros, essa demanda
por ler autores, por se identificar, né? A gente vê trabalhos, até como a antologia da própria Aranda publicou, né? A gente vê esses trabalhos, essa coletividade agindo em prol de levar esse trabalho adiante para novos públicos. Então, acredito que isso é uma coisa que vai mudar com o passar do tempo. Eu acho que existe uma demanda, assim como existe no cinema uma demanda por maior representatividade entre os atores, nas histórias, né? Isso também nas séries de TV, existe, eu acho que essa demanda por se fazer mais presente esses autores, mesmo nas estantes das livrarias, estarem ali mais disponíveis para esse público. Então, acho que é um cenário que vai mudar. Gente, eu quero dizer que eu aprendi muito aqui nesse instante, nesse momento com vocês três, e foi rico, foi importante. Acho que para todas as pessoas que estão ouvindo, quem ainda vai ter oportunidade de ouvir, porque essa live vai ficar gravada, né, no YouTube. Eu ia fazer mais uma pergunta, mas infelizmente a gente está com o tempo assim superando, já ultrapassado. E eu queria dizer para vocês o seguinte, que eu considero, eu ouço muito o professor Ivan Cavalcante Proença, que ano que vem estará fazendo 50 anos de oficina literária. Com 91 anos, ele dá aula do hospital quando é internado. Ele dá aula sentado na cama do hospital, está o amor pela literatura. Então, ele sempre diz que a função social da literatura deve ser levada em conta e a ferro e fogo pelo escritor. E eu vi que vocês três aqui têm em mente a consciência dessa função social que a literatura precisa que a gente abrace, né? Então, eu queria dizer para vocês que eu fiquei maravilhada com o trabalho dos três e que eu estou muito feliz com o convite do Alexandre em poder conhecer o trabalho de vocês três, tá? Eu queria agradecer muito e mandar um abraço. Muito obrigada. Bom, estamos chegando ao final da Flip. E eu acho que essa mesa, ela coroa um trabalho que nós fizemos para elucidar alguns aspectos do modernismo. Acho que a mesa coordenada por Eurídice Espanhol, com a participação do Leonardo de Almeida Filho, a Aranda Barbosa, o Daniel Medeiros, foi tudo isso. Cada um com o seu modo de ver, e acredito que depois dessa nossa mesa, poucas pessoas vão ver a questão do modernismo com os olhos que tinham antes. Cada um mostrou um lado diferente, cada um se complementam. Bom, infelizmente, como o Eurídice falou, nós estamos com o tempo estourado. Por mim, a gente passava muito mais tempo conversando sobre o tema, porque muito tempo tem a se dizer, e cada um de vocês tem muito a dizer sobre isso. Quero dizer que já comprei o meu exemplar de Salomé, recomendo que todos o façam, recomendo que todos, quando assim puderem, também comprem os livros do Leonardo, são livros excelentes. A gente lê as matérias do Daniel, e Eurídice continua a ser seu discípulo. Um beijo a todo mundo. As pessoas que estão em casa nos assistindo, por favor, espalhem, né? Toda a programação da Flip vai ficar no canal Até Agora, no YouTube. A gente pode ver o momento que a gente quiser. Eurídice, muito obrigado. Até a próxima. Um beijo para todos vocês e nos veremos em breve. E para a gente não perder o embalo, Leonardo, vou me inspirar em você. Bora, Bolsonaro. Bora. O embalo da Flipo, fogo da vida, exalta merecida.